Toda segunda-feira eu deixo aqui nos stories um card de perguntas e respostas para vocês. E algumas pessoas me relataram que não conseguiram acompanhar as respostas, porque fica salvo só por 24 horas. Então eu adotei agora a prática de responder essas perguntas em forma de vídeo e deixar salvo aqui no feed, que eu acho que assim fica mais fácil do conteúdo chegar até as pessoas. Então vou começar hoje a responder a primeira pergunta. Meu filho tem 16 anos e bateu o carro. Agora querem que eu pague. O que eu faço? Bom, aí vamos para a regra. O direito, ele tem como regra o artigo 932, onde você, o pai e a mãe, são responsáveis pelos atos dos filhos. Então, se esse filho bateu o carro, você, em regra, tem que pagar. Tanto o carro do terceiro que ele veio eventualmente a bater, ou moto, o que quer que seja, como pagar também o conserto do veículo que ele conduzia, se for seu ou se for emprestado de alguém, porque essa é a regra. Só que a diferença entre ter um bom profissional ou não é que o bom profissional ele sabe as exceções que a regra traz. Porque no direito, até é bem engraçado, nas faculdades a gente brinca muito com isso, a grande maioria das perguntas que os professores fazem pra gente, a resposta não é no ensinem, não. A maioria das vezes é depende. Porque a lei traz muitas exceções, né? Então eu vou citar um exemplo de uma das exceções a essa regra. Obviamente não sei se enquadra no seu caso ou no caso de quem está me assistindo, porque isso não é uma consulta jurídica, né? Isso é apenas um jogo de perguntas e respostas de uma forma bem geral. Então, às vezes, pode ser que não se adeque ao seu caso. Para isso, seria necessário realmente a realização de uma consulta jurídica. Mas uma exceção a essa regra que eu posso citar. Por exemplo, o pai e a mãe que não têm condições econômicas de arcar com esses danos que foram causados. Isso, quem traz não sou eu não, é o artigo 928 do Código Civil. Esse artigo, basicamente, de uma forma bem simples, ele fala o quê? O pai e a mãe não podem pagar? Quem pode? O filho? Então o filho vai pagar. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil ainda de vocês entenderem. Vamos supor que esse filho, ele bateu, no caso aqui dela foi um carro, mas vamos supor que fosse uma moto. Porque ele estava trabalhando como entregador de um determinado restaurante e acabou batendo essa moto. Tá trabalhando ilegalmente, porque não tem 16 anos, não tem habilitação. Ok, mas vamos dar um exemplo. Ele tá remunerado, ele tá trabalhando, ele tá exercendo uma profissão. Os pais estão desempregados, então os pais não têm condições de pagar pelos prejuízos que o filho veio a causar durante esse acidente que ele sofreu, enquanto trabalhava como entregador. Então, nesse caso, a gente pode judicialmente pedir a exclusão da responsabilidade dos pais para que o próprio filho pague pelo prejuízo que ele causou, porque o filho tem condições financeiras para tal. Então, é essa a diferença, você saber o que é a regra e conseguir encontrar a exceção.